Olá, chegamos ao momento da apresentação do seu TCC. E aqui, na nossa série TCC Sem Angústia, nós iremos tecer alguns comentários que entendo importantíssimos para o dia da sua apresentação. Eu anotei aqui 7 itens que entendo imprescindíveis que você saiba acerca deste momento tão esperado que é a sua apresentação. O primeiro tópico que eu quero destacar para o dia da apresentação é o seguinte: esteja atento às formalidades da sua instituição de ensino. Cada instituição costuma ter metodologias específicas para a apresentação. Algumas, por exemplo, exigem dos alunos o preparo de banners para que o TCC seja apresentado por uma banca examinadora por meio de banner. Outras entendem que deve ser apresentado o trabalho por meio de PowerPoint, por exemplo. Outras, que é o geral, a maioria, decidem que tão somente importará que o aluno apresente o seu trabalho tão somente falando, uma apresentação verbal a respeito da sua pesquisa. Então aqui fica esta observação. Verifique com o seu orientador ou com a coordenação do curso quais serão as formalidades a serem observadas. Inclusive, quando eu digo formalidades, esteja atento aos detalhes. Há instituições, por exemplo, que exigem que os alunos estejam com roupas mais formais do que o cotidiano, então esteja atento. Tenho visto, por exemplo, que em certos cursos de direito exigem que os alunos estejam em roupas talares, em trajes talares, ou seja, roupas para o cotidiano do fórum. Além disso, vale também destacar o seguinte: no dia da sua apresentação, caso você, um dia antes, uma semana antes ou, eventualmente, algumas horas já ao depósito da versão final da sua pesquisa, você verifique que há algum errinho, seja de digitação, seja um erro de conceito. O que você poderá fazer em tais casos? Faça uma errata. Ao identificar um eventual erro, e erros acontecem, a versão final nunca é a perfeita, até mesmo em livros publicados, às vezes nós encontramos um errinho ou outro. Então, quanto ao seu trabalho, se você encontrar algum erro, faça uma errata. Verifique na internet como se faz uma errata para um TCC, para uma pesquisa. É muito simples. Mais à frente, no próximo item que quero destacar aqui, é o seguinte: no momento, no dia, ou seja, no exato instante da apresentação do seu trabalho, com a banca já formada, faça uma saudação à banca. Inicie cumprimentando a banca com destaque para o seu orientador. Então, é de bom tom que você comece a cumprimentar a banca com o seu orientador, ou melhor dizendo, fazendo ali os agradecimentos ao seu orientador, inclusive destacando um ou outro momento da orientação. Posteriormente, faça uma saudação de toda a banca. Quando a instituição de ensino permitir ou divulgar com antecedência a respeito dos nomes dos examinadores que comporão a banca, vale a pena que você faça uma investigação a respeito das áreas de pesquisa de cada um destes componentes da sua banca. Isso é interessante até para que você saiba, eventualmente, quais pesquisas, ou quais perguntas, melhor dizendo, eventualmente estes examinadores irão se concentrar, ou qual parte do seu trabalho. Mais à frente, no quarto item, quero destacar o seguinte: no dia, no exato instante da orientação, esteja com um roteiro pronto. Como assim? Por meio de um roteiro, você estará diante de uma organização que dirá respeito ao começo, meio e fim da sua exposição. Evite, inclusive, no dia da apresentação, no momento da banca, em pegar textos longos para a leitura do seu trabalho. Eu tenho visto, em alguns momentos, examinandos na banca do TCC, que elaboram textos de 4, 5, 6 páginas e vão lendo parágrafo por parágrafo. Quando isso ocorre,
dá uma certa impressão que você não conhece o seu trabalho ou não tem segurança para esse instante da apresentação. Então, organize um roteiro de apresentação e nesse roteiro destaque tópicos, pontos que você entende importante para a sua exposição oral do seu trabalho. Nada impede que você faça a leitura de pequenos trechos do seu texto que você entendeu importante, mas não leia a todo instante na apresentação. Como eu disse, elabore um roteiro e neste roteiro destaque tópicos de mais relevância à sua pesquisa. Bom, falando em tópicos e a apresentação em si, aqui eu quero deixar uma informação que também entendo relevante. No instante da apresentação, esteja atento, que o seu papel ali na banca é falar a respeito do coração da sua pesquisa. Você não estará lá para ler da introdução até a última linha da conclusão ou querer esgotar todos os temas da sua pesquisa. O tempo não será suficiente. Então, diante disso, já que você tem que estar atento ao tempo que a banca lhe conceder para a sustentação oral do seu trabalho, considere que você deve falar o essencial. E este essencial eu costumo chamar de coração da sua pesquisa. Isso que você bem sabe que de fato é importante para ser apresentado. Em um outro instante, ainda na apresentação, quando você está atento que deverá se envolver na sustentação oral com a essência da sua pesquisa, demonstre os resultados. Então faça uma pergunta para si mesmo e exponha à banca se você, porventura, fosse, digamos, o seu examinador. O que de fato é interessante? Bom, eu já falei há pouco que é interessante observar o coração do texto, o coração da pesquisa. E nesse sentido, você irá destacar os resultados da sua investigação. Ou seja, vai demonstrar a resposta à problemática da sua pesquisa. Vai destacar se as hipóteses se confirmaram ou não. Em suma, vai destacar, eventualmente, se houve dificuldades para conseguir determinadas respostas, para eventual investigação de campo, enfim, quais foram os resultados. E a partir disso você vai expondo a sua banca tópico por tópico, sempre de maneira organizada, de maneira, portanto, sistemática. Mais à frente, eu tenho a dizer o seguinte, vamos imaginar que a banca termina-se ali a sua apresentação e a banca, por meio do seu presidente, que é o seu orientador, o orientador preside a banca, abre-se espaço para as perguntas. Por quê? Naturalmente, os examinadores terão, ou espera-se que eles tenham lido o seu trabalho e vão elencar algumas perguntas. Então, diante disso, consoante essas perguntas que serão feitas, esteja atento, seja honesto em cada uma das perguntas. Não tente fugir da pergunta do examinador. Se você eventualmente não sabe a resposta daquela pergunta que lhe foi formulada, simplesmente diga: eu infelizmente não me atentei a esta pergunta, ou eu não sei responder esta pergunta, ou se você tiver um motivo, por este outro motivo, ou eventualmente eu não cheguei a esta profundidade no meu trabalho de pesquisa. Além disso, cuidado com o seguinte, não raro, nós encontramos em bancas de TCC, bancas de pós-graduação, mestrado e doutorado, examinadores que fazem perguntas que não guardam relação com o tema. Se isto vier a ocorrer com você, fique tranquilo, você não será nem o primeiro e nem o último examinando que vai se deparar com uma condição complicada como esta. Então, você simplesmente irá dizer o seguinte, é a sugestão que eu te deixo. Sinto muito, senhor fulano de tal, professor fulano de tal, sinto muito, mas o meu trabalho, ele não abordou essa temática.
O objeto da pesquisa foi este e este. É bem verdade que é papel do orientador fazer esse filtro, mas se eventualmente o seu orientador não se dirige ao examinador e diz, olha, professor fulano, ou eventualmente Vossa Excelência está fazendo uma pergunta que não está atrelada ao objeto de pesquisa. Então, sugiro que esta pergunta seja desconsiderada. Então, o orientador com muito tato pode agir dessa maneira, mas se eventualmente ele assim não o fizer, você poderá, com muito cuidado e educação, afirmar que aquela pergunta não tem conexão com a sua investigação, com o seu trabalho de pesquisa. Então, caríssimos, ficam esses apontamentos a respeito do dia da apresentação do seu TCC. E eu espero que você alcance êxito, seja coroado neste momento em que de fato foi feito ou será feito para que você brilhe, porque você investigou, você pesquisou, você fez um estudo sério a respeito do assunto e do tema eleito em seu TCC. Então, com essas considerações, ficam aqui os meus melhores cumprimentos a todos os pesquisadores deste país que tiverem acesso a esta série de vídeos TCC Sem Angústia. Saúde e boas investigações a todos.